O nome desse canal é Tendril. Tendril é a palavra tibetana para interdependência. Interdependência é um conceito muito importante, principalmente no budismo Mahayana. E está ligado à ideia de karma, está ligado à ideia de hábitos mentais, está ligado à ideia de coincidência ou condições fortuitas. O que isso tem a ver com a nossa prática é como nós podemos gerar uma interdependência positiva com os ensinamentos e os seres. Interdependência. Karma é o assunto mais complicado dentro do Dharma do Buda. As pessoas algumas vezes elas querem saber assim, por que alguma coisa ruim aconteceu com elas, né? O que elas fizeram para aquela coisa ruim específica ter acontecido. Às vezes é uma situação rara ou realmente, por exemplo, uma vez eu fui assaltado dentro de um ônibus, foi só eu e o cobrador que foram assaltados. Tinha outras pessoas dentro do ônibus e o ladrão resolveu que não ia roubar aquelas pessoas, né? Então era um karma específico meu, assim, e do cobrador do ônibus, né, da empresa. Então as pessoas querem saber, por que comigo, né? E uma coisa específica que às vezes não acontece tão comum, aconteceu justo com a pessoa. E esse entendimento, né, que a gente chama de consequências específicas, assim, é um dos conhecimentos mais obscuros, mais difíceis de se conseguir, né? É mais difícil entender uma causa específica para um acontecimento específico do que entender a própria vacuidade. E é muito mais proveitoso entender a vacuidade do que entender saber quais são essas causas específicas e consequências específicas, né? E então isso se mistura um pouco também porque o nosso entendimento de karma, o nosso entendimento de forma geral com relação ao que a causas e condições, ele não é puro, né? A gente está tentando entender o que o Dharma quer dizer por isso, que o Dharma do Buda tem um entendimento específico sobre karma, que não é o mesmo do hinduísmo, que não é o mesmo do espiritismo, que não é o mesmo da nova era, que não é o mesmo que as pessoas usam normalmente, né? Estava vendo um torneio de pôquer, né? Aí tem propaganda de um serviço de crédito, né? O serviço de crédito é Karma Credit, porque, né? Porque o serviço de crédito, né? Ele tem informações sobre se nós somos solúveis ou não somos solúveis, se nós vamos pagar ou não vamos pagar. Então, quando a gente tem um bom karma de crédito, é porque a gente pode pagar. A gente tem o mercado vê a gente como um pagador eficiente, assim, né? Então a gente tem um bom karma lá. Então a palavra está sendo usada dessa forma porque as pessoas têm esse entendimento, né, com relação ao que seria karma. E o karma, ele, estritamente falando, né, no budismo, como o Buda ensinou, assim, karma é uma ação volitiva, uma ação com intenção por trás, né? Então, o karma não é a consequência da ação, o karma é só a ação. Então, quando a pessoa faz uma ação hábil, inábil ou neutra, disso necessariamente o ensinamento sobre karma, mas não é o karma, daí é o vipaka, né, é a consequência do karma, disso necessariamente vai vir uma consequência correspondente, né? Então, de uma ação positiva, não pode vir uma consequência negativa, né? Da mesma forma que de uma semente de abacate não vai nascer uma castanheira. Essa é a ideia do karma, né? Então, a causalidade usual, assim, né, de causas e consequências que a gente vê no mundo com relação aos objetos, que não tem volição, né? Até pode-se dizer que uma semente possa ter ou não volição, né? Mas, de forma geral, a gente não entende causas e consequências na física como tendo volição, por exemplo. Como tendo qualquer tipo de intencionalidade. Na época do Aristóteles, ele achava, por exemplo, quando caía um objeto, é porque o objeto tinha amor pelo centro da Terra. Então, o amor pelo centro da Terra fazia o objeto ir na direção do chão, assim, né? Essa era a explicação de gravidade
para os gregos, ou particularmente para Aristóteles. Então, aí, essa noção de física antiga, assim, que eles tinham, aí tinha algum tipo de evolução na causa e efeito, né? Hoje em dia é uma coisa... eles tentam explicar, o materialismo tenta explicar a evolução por dentro de um mecanismo de causas e consequências, que está anterior à evolução. Então, isso é uma complicação que o Dharma não tem, porque na visão do Dharma, as ações volitivas elas estão por trás de todas as formações, né? As formações são as ações volitivas. Então, para haver alguma coisa, precisa haver intenção, assim, de vários seres, né? Intenções congregadas, assim. Então, né, a gente pode dizer que o karma, ele não... o karma tem... já num outro vídeo eu falei que tem essas duas causalidades, né? Então, tem a causalidade usual do mundo, que a gente tem de causas e consequências, e tem essa causalidade que é a do karma, que ela diz respeito à nossa vida interior, né? Diz respeito à mente. E é claro, aqui nós podemos falar que o budismo considera mais sofisticado que o realismo, né? O realismo é a noção de que tem um mundo externo que está lá, independente da nossa mente, né? No budismo, o realismo é a forma... existe budismo realista, mas é considerado pelo caminho do meio é considerado a forma inferior de perspectiva, né? A nossa língua é realista, então de certa forma a gente sempre tem que lidar com uma perspectiva realista, porque as pessoas operam de forma realista, né? Os seres normais. Aí o ser aprende um pouquinho mais, ele entende a perspectiva idealista. A perspectiva idealista, ela é mais sofisticada e é ela que explica o karma, né? Então na perspectiva idealista, a mente vem antes. A mente é que produz as experiências concretas. Essa perspectiva de Matrix, né? Que isso aqui é um sonho. Então, essa é uma perspectiva mais sofisticada que o realismo, né? E depois há uma perspectiva que refuta também o idealismo, que é uma coisa que vai além de uma visão metafísica de idealismo e realismo, que é o caminho do meio. Então, ela não finca o pé nem no realismo nem no idealismo. Elas ficam como perspectivas flexíveis, né? E de forma geral, o realismo é bom para lidar com os seres, vamos usar a palavra, os seres comuns, né? E o idealismo é bom para lidar com a prática de meditação, com o aspecto ético do Dharma, com a ideia de karma, com seres com uma percepção que a gente chama de percepção yógica também, que é seres que têm uma percepção mais direta, menos mediada por conceitos, né? Dentro dessa perspectiva, então, em que a mente tem primazia, né? Aí a primeira coisa que a pessoa percebe é que pensar não muda as coisas, né? Então a nova era pode dizer assim que pensar positivo muda as coisas, mas daí você pensa forte, quando vê você não ganha, você não consegue a Ferrari que você quer, só porque você pensa forte. A explicação do Dharma é que sim, aspirar é talvez a causa principal, então você ter a vontade do que você quer para você ir atrás, ter a aspiração é o ponto central, ter o foco mental naquilo, né? Mas então, o que vai acontecer com esse foco mental é que você vai trabalhar para isso, você vai produzir as causas e condições. Então, dentro do mundo usual é ganhar dinheiro, é se mover a sua vida na direção daquele objeto que você está... Uma hora, se você conseguir reunir as causas e condições, se você tiver essa capacidade, você vai ter o objeto, né? Então, não é por passe de mágica, é por um processo, né? E do ponto de vista idealista, né, do ponto de vista da prática de meditação, também você precisa reunir causas e condições. As causas e condições são um mérito. É uma forma sutil, ou mais sofisticada do que essas causas e condições externas. Então, às vezes a pessoa pode tentar, por causas e condições externas, né, trabalhar e aplicar na bolsa, e daí não consegue. Por quê? Porque ela não tem a gente diz, né, no Palavreado, a gente não tem o karma. Na verdade, a gente não tem o vipaka, a gente não gerou as ações, e aí não tem as consequências das ações que permitiriam que aquelas causas e condições se encadeassem e produzissem o que a gente quer em termos daquele objeto, né? E então, a gente precisa, na verdade, na perspectiva do Dharma, se a pessoa quer uma coisa, ela deve trabalhar para isso num sentido realista, produzindo causas e condições dentro do mundo, como as pessoas... Mas isso aí é inferior, também deve ser feito, mas isso é inferior e insuficiente se não há o aspecto mental das causas e condições que está ligado às ações hábeis, inábeis e neutras, né? Ou seja, ações positivas, ações negativas e ações neutras. Ajudar os seres, né? Então,
no curto prazo é possível que haja essa reunião de causas e condições e a pessoa consegue com facilidade várias coisas, né? Mas no longo prazo a pessoa vai vendo que essa estrutura subjacente que está ligada mais à visão idealista, né, de causas e consequências, que está ligada mais ao processo mental, é muito mais profundo e muito mais duradouro, né? Então, aí a pessoa pensa, tá, mas eu estou pensando em budismo, não estou interessado numa Ferrari, eu não estou interessado em boas condições, ou pelo menos eu não estou, não deveria ser a minha prioridade, né? Eu quero ter essa perspectiva espiritual. O que isso tem a ver com perspectiva espiritual, né? Parece que eu estou manipulando a realidade. Então, quando a gente fala em interdependência, também tem essa interdependência entre absoluto e relativo, né? Então, assim, aqui a gente quer tanto usufruir da nossa verdadeira natureza, como entender ou reconhecer a realidade, nós precisamos estar num ponto de causas e condições, daí essa palavra é importante, as condições são a interdependência, né, que se forma, e as causas são os karmas, né? Então, nosso princípio volitivo de fazer aspirações e de se movimentar no mundo, de trazer benefício para os outros e assim por diante, são as causas. E as condições são as várias interdependências que são causadas por resultados anteriores, né, numa rede infinita de resultados anteriores, né? E então, quando a gente tem essa noção de que quando a gente encontra o Dharma, nós geramos uma interdependência com toda essa tradição de seres e de professores e assim por diante, e com todos os ensinamentos. Então, mesmo que a gente não entenda os ensinamentos eles estão nos apoiando porque eles são essas condições com as quais nós estamos gerando boa vontade através da prática, né? E nisso tem a questão dos hábitos mentais. Então a pessoa pensa, mas eu não quero gerar um hábito, porque gerar um hábito é um aprisionamento no samsara, né? Então tem hábitos positivos, hábitos negativos certamente são ruins, os hábitos negativos levam ao sofrimento, e os hábitos positivos, eles levam a um samsara melhor, assim, reinos superiores, né? Então, por que eu vou querer gerar hábitos positivos, né? Então, existem esses hábitos que são positivos e que têm uma conexão com o Dharma. Porque o Dharma é como se fosse uma porta de saída, né? Então, ele existe no mundo como uma condição positiva também. Então, a gente gera causas e condições, produz bom karma. Se a gente tem essa aspiração com relação à perspectiva do Dharma, com relação à liberação e assim por diante, essas causas e condições elas vão estar ligadas a esse resultado. Então elas vão nos ajudar a estar na posição de ter o reconhecimento da verdadeira natureza, de usufruir das qualidades da natureza verdadeira, da realidade e de si próprio, né, que são inseparáveis. Então, normalmente é isso que a gente chama de prática. Prática é o quê? É ações éticas, né, hábeis, positivas para beneficiar os seres, e dentro disso, com uma perspectiva de interdependência com os ensinamentos, com o Dharma, com o Buda, com os professores, com os símbolos do Dharma, com todos os elementos do Dharma, né? Isso, num sentido realista ou mundano, o que vai fazer? Vai fazer com que a gente tenha um hábito do Dharma. O hábito do Dharma vai nos levar a nos acostumar com a prática, nos acostumar com ambientes em que o Dharma é ensinado, e vai nos acostumar a ter uma tendência maior a aproveitar o Dharma, né? Porque a gente tem uma tendência de não aproveitar porque a gente é distraído com tudo, né? Então a gente se esforça para gerar uma conexão. Conexão é outra palavra que quer dizer interdependência, né? Então a gente se esforça para se aproximar para os hábitos mentais ficarem sempre ocorrendo em torno do Dharma, assim. Lembrando do Dharma, lembrando dos seres realizados, lembrando das práticas e assim por diante. O que isso vai fazer no curto prazo, no longo prazo, com que a gente tenha uma maior proximidade com os ensinamentos, tenha uma maior boa vontade para com os ensinamentos, e em vidas futuras, quando a gente viver os ensinamentos, a gente tem uma afinidade natural por eles, assim. Essa afinidade brota, não se sabe de onde, mas é de causas de aspirações passadas. Então, se a pessoa hoje ela tem alguma boa vontade para com o budismo, se ela tem alguma
ela vê a figura do Buda como algo de valor, ela vê os ensinamentos como algo de valor, é porque ela gerou muitas causas e condições no passado, muitos hábitos mentais positivos para isso aflorar agora. E aí nós temos essa questão, porque temos essa questão importante com relação à interdependência, que a interdependência é uma coisa fugidia. Então, na visão assim do dia a dia de um asiático que pratica o Mahayana, um tibetano, um chinês, ele usa a noção de interdependência quase como a gente entenderia uma superstição, assim. Por quê? Porque ele entende que tem que tem sinais ou que tem ocorrências, né, que são auspiciosas e inauspiciosas, ou seja, boas ou ruins. Então, se ele vê certas coisas no céu, um pássaro, né, ele começa a atribuir um sentido para isso que está ligado ao processo mental dele e assim por diante, né? Então, isso surge como uma noção parecida com o que a gente tem no Ocidente de sincronicidade, de coincidência auspiciosa e assim por diante, né? Mas o ponto central desses aspectos não é essa ideia de ficar olhando para os símbolos das coisas e tentar entender o que está acontecendo. É porque isso tem a ver com aquela coisa do karma obscuro, né? Então tu não vai saber exatamente o que quer dizer aquilo, esses surgimentos, né? Essas interdependências. Tu sabe que tem algo positivo ou algo negativo, né? Então, como é que tu aproveita isso? Tu aproveita isso lembrando do Dharma. Então, quando qualquer ocorrência parece fora de lugar e daí leva a nossa mente para a ideia de que é algo positivo ou para a ideia de que é algo negativo, o que a pessoa faz? Ela gera um hábito mental de lembrar o Dharma como antídoto, no caso de uma coisa negativa, e lembrar o Dharma como usar aquilo de uma forma positiva. E tem essa ideia de efemeridade. Essa ideia de efemeridade é como se essas condições, essas causas e condições que surgem, elas têm que ser aproveitadas na hora. E isso está ligado, por exemplo, com a própria noção do Dharma, né? Então, por exemplo, nessa vida, as causas e condições se reuniram, tudo está perfeito, de forma que você tem capacidade intelectual para entender, os ensinamentos estão disponíveis, você tem interesse nos ensinamentos, tem uma lista imensa, assim. Você não é um ser totalmente distraído, nem um ser totalmente perdido Você tem uns problemas, um que o outro, que você, né, precisa depurar, mas você tem uma oportunidade. E essa oportunidade, ela é efêmera, porque a sua vida é curta, porque essas circunstâncias podem mudar a qualquer momento, pode ter uma revolução, o mundo pode acabar, você pode mudar de ideia, você pode se distrair com outra coisa, mudar. Então, a ideia é que, reconhecendo o valor no Dharma, você fortalece a interdependência com o Dharma. Você gera o hábito e faz a prática, para aquilo ficar cada vez mais fixado nessa e em vidas futuras, né? E isso funciona de um ponto de vista de toda a sua vida vista como uma coisa efêmera e uma interdependência auspiciosa. Você agora está vendo um vídeo sobre budismo, você está gerando uma interdependência comigo. Eu não sou um grande praticante, mas eu tenho a aspiração de que quem quer que tenha uma conexão negativa ou positiva comigo se beneficie, né? Então se diz, a pessoa tem uma conexão negativa com os ensinamentos, ou com um grande mestre, ou com um praticante do Dharma, que seja com um símbolo do Dharma, uma coisa assim, ela se beneficia no longo prazo, porque uma conexão negativa é um tipo de conexão. E se ela tiver uma conexão positiva, ela se beneficia num prazo bem menor. Então é melhor ter uma conexão positiva do que uma conexão negativa, mas qualquer tipo de conexão com o Dharma vai beneficiar a pessoa no longo prazo, né? Então a oportunidade de pensar sobre o Dharma está presente aí, né? Então a partir disso, como é que a pessoa vai usar isso? A pessoa vai fortalecer isso. Ela vai fortalecer isso através de contemplação, da prática formal, da prática informal, da leitura, da busca de Santidharma, com a ideia de que isso tem que ser aproveitado. É como se abrisse um portal para a pessoa e esse portal pode se fechar a qualquer momento. Então a pessoa tem que passar de uma vez por ali, né? E quanto mais isso, né, por ali, o mais rápido possível pode ser 10, 20, 50 anos, mas a pessoa fica sempre fortalecendo esses hábitos, né? E é por isso que se faz prática.
Então a prática ela tem essa ideia de, por exemplo, recitar textos, né? Ou falar ou lembrar do nome dos grandes seres que praticaram o Dharma, né? Então a gente vai gerando um liame, né? Tem uma coisa que nos leva, que produz um hábito na nossa mente. Esse hábito ele vai surgir depois como condições, né? Se o nosso karma for bom, a gente vai poder usar isso. Então, 10 anos depois, a pessoa lembra, eu lembro uma vez que falaram o nome do Longchenpa, o Longchen Rabjan, professor da linhagem Nyingma. Puxa, o mestre falou, elogiou muito esse professor. Eu lembrei, por acaso eu lembrei o nome dele. Daí, aí a pessoa pensa, então eu vou... Quando a pessoa chega a ver um texto, né, a receber uns ensinamentos, a pessoa, olha só, essa conexão se amadureceu e se manifestou dessa forma, assim, né? Então essa é a mais excelente das aspirações, a mais excelente das auspiciosidades, é quando a pessoa gera conexão com esses professores e esses professores se manifestam na forma dos ensinamentos, né? E os ensinamentos transformam a nossa mente e quando a gente vê, a gente faz parte da linhagem, né? Então essa interdependência, a palavra linhagem, ela está ligada a esse contínuo que tem a ver com interdependência, né? Então a gente está sempre gerando essa ligação entre absoluto e relativo, entre prática formal e prática no cotidiano, entre geração de hábitos e causas e condições, e aproveitar essas causas e condições e aspirações e assim por diante, né? Em vez de usar a fala para fala inútil, em vez de usar a mente para pensar qualquer coisa, a pessoa, mesmo que ela não tenha grande entendimento, ela faz aquelas palavras girarem na mente dela. Quando vê, o entendimento vai surgindo, né? Mas só o fato, a pessoa pensa que o entendimento é que realmente importa. O entendimento é muito importante, né? Entender o que são os termos e assim por diante. E vai ajudar a pessoa a ter boa vontade com aquilo, né? Mas só a pessoa fazer girar aquelas palavras, né, pela boca, pela mente, olhar para essas imagens, estar na presença junto com as pessoas, vai gerar essa conexão. E essa conexão vai maturar como condições auspiciosas para mais prática e como condições auspiciosas de forma geral, como longa vida, saúde e prosperidade, né? Essas condições, elas não são a busca da prática, mas elas são coadjuvantes, né? Porque se a pessoa não está preocupada com o que vai comer, ela tem mais chance de poder praticar. Se ela não está preocupada, né, com doença, se ela não está, né, ela tem mais chance de praticar. Às vezes não, às vezes a pessoa pode usar a dificuldade como prática, mas de forma geral é melhor ter boas condições, assim, né? E então, independente do que as condições não são nunca permanentes, né? Independente do que as condições surjam, a pessoa vai ter que gerar o hábito de conseguir praticar com elas. Então essa é a melhor conexão, a melhor forma auspiciosa de trabalhar, né? E esse aspecto, ele é muito... As pessoas não entendem, porque as pessoas elas querem... como nós operamos no realismo, nós temos uma visão materialista, porque essa é a visão hegemônica do mundo, então nós achamos que nós lemos, chegamos a conclusões, estabelecemos fatos, e com isso é isso que nos leva à prática. Mas a prática ela tem muito mais a ver com um exercício físico, assim. Então, quando o corpo da pessoa está preparado, aí a pessoa pode correr, né? Não adianta tentar sair correndo e dizer assim, correr é bom, então eu vou correr. Não, a pessoa tem que fazer aquecimento, ela tem que fazer alongamento, ela tem que preparar o corpo dela, porque senão quando ela correr ela vai ter uma experiência muito ruim, né? Ela vai terminar, no meio da corrida, ou quando a corrida terminar, ela vai se sentir mal. Então, preparar a mente para o Dharma, através de gerar esses hábitos, essas condições, é mais importante do que a coisa em si, vamos dizer assim, a corrida em si, né? o que seria o entendimento do que está lá. Então a pessoa vai, se ela reconhece o valor, ela vai fortalecendo o hábito, ela não vai fortalecendo o entendimento. É como trabalhar no âmbito da publicidade, né? Então a pessoa não trabalha no âmbito da filosofia. A pessoa pensa, mas a filosofia é mais forte do que a publicidade. Não, a publicidade é mais forte, está ganhando mais dinheiro aí no mundo.
é mais eficiente, né? A nossa mente é mais presa de hábito do que presa de entendimento. O entendimento é coadjuvante, né? O entendimento é secundário. O principal passo é essa autolavagem cerebral, assim, de publicidade, que tem uma explicação, que a explicação é a interdependência, né? O hábito, a formação de hábito, né? E isso culmina no entendimento, assim, de que, por exemplo, a gente pensa, mas o relativo, o relativo é falso, o relativo é dualista, não, o relativo é menos importante que o absoluto. Algumas vezes tem uma ideia assim, eu quero a não dualidade, eu não quero essa coisa de dualidade, essas práticas duais e tal. Entendeu? As pessoas têm um apego, e aí elas acham que o não dual é ficar parado, assim, com a coluna ereta, né, de postura, assim, isso é meditar é assim, né, gerar hábitos mentais através da recitação de textos, de mantras, de fazer mudras, de dançar, não, isso não é pra prática mesmo, é ficar parado, sabe-se lá fazendo o que com a mente, né, parado, sei lá, sonhando, né. Então, quando a gente entende que a ilusão não é um obstáculo no caminho, que a ilusão é um adorno, porque a ilusão, se ela nos engana, ela é um problema, mas se ela não nos engana, ela não é problema nenhum, né? E então o caminho todo ele é ilusório, todas as práticas são ilusórias. Mesmo a prática de meditação ela não tem uma predileção assim, essa prática é absoluta, porque ela só tem uma especificação que é ficar com a coluna parada. E ficar com a posição do olho em determinado lugar, né? Ótimo, uma interdependência ótima, essas 7 pontos, né, que tem para fazer a postura de meditação e a posição mental que se coloca e assim por diante, né? Mas se a pessoa tem uma ideia de que isso é menos ilusório do que prática de recitação, prática de ritual, né? Você fala, eu tenho um problema com ritual, eu quero saber de meditação. Se a pessoa pensar que a meditação é mais real do que o ritual, que parece ritual por fora, né? Não se usa a palavra ritual no Dharma, mas quem olha por fora acha que é um ritual, né? A pessoa está se enganando, é tudo uso da ilusão. Você está usando a ilusão quando você prática de meditação, porque a postura tem a ver com o seu corpo é relativo, você tá fazendo basicamente se colocar numa postura que vai ajudar a sua mente a reconhecer certas coisas. Excelente, boa prática. É ilusório, é geração de hábito, é geração de interdependência. Não, você está fazendo alguma coisa, se você está fazendo alguma coisa, tem uma causa e uma condição, você está falando de ilusão e você está falando de interdependência, né? Então qualquer prática é assim, quando a gente fala prática, a gente está falando ilusão, né? E a ilusão não é algo que a gente deve ter má vontade com isso, a gente tem boa vontade com isso. E se a gente tiver essa perspectiva de que a gente está fortalecendo a interdependência com os ensinamentos, né, e reconhecendo que os ensinamentos, o ensinamento do Buda, ele é relativo porque ele existe no mundo como fala, né? Ele existe no mundo como símbolos, ele existe no mundo como prédios, como instituições, ele existe no mundo como sangha, né, como uma comunidade. Se a gente pensar que esses ensinamentos eles são relativos e são ilusórios, a gente não tem a menor má vontade com isso. É porque o Buda conhecia o absoluto e conhecia o que está além das ilusões, que ele podia se manifestar na ilusão para ensinar seres ilusórios como nós, né? Então, esse reforço de hábitos e essa interdependência auspiciosa e essa noção de aproveitar as condições boas, fugidias, enquanto elas estão aí, em termos da vida toda da pessoa como praticante do Dharma, porque a vida é curta, e em termos até de uma ocorrência, né? Eu soube que tal professor vai vir ao Brasil. Vai lá. Aproveita e gera, fortalece a interdependência com os ensinamentos, né? Aproveita todas as circunstâncias. Pensei isso, vou pensar aquilo, vou trazer o Dharma para esse pensamento, vou colocar o Dharma nessa circunstância. Aí o hábito do Dharma se fortalece. Quando o hábito do Dharma se fortalece, aí ocorrem muitas circunstâncias boas para a pessoa obter os reconhecimentos últimos, assim, né? E as realizações espirituais e assim por diante. Então é assim que karma, bom karma, ética, né, se vincula com a realidade, que as coisas são interdependentes, que se vincula com hábito, e se vincula com o absoluto. Bom hábito, no caso, né?
Então substitui os hábitos ruins por hábitos bons. Por que é preciso falar sobre isso? Porque as pessoas, num extremo, elas querem a interdependência como uma coisa quase como uma superstição. Isso existe no Brasil. Então a pessoa vai numa lojinha do centro de Dharma, eu quero isso aqui, eu quero que me dê, eu quero saúde, então eu quero um incenso tal porque me dá saúde. Então tem essa conexão que a pessoa já busca, né? A pessoa, certo, eu já estava dentro da loja do centro de Dharma, as pessoas sempre perguntam, né? Esse aqui é bom para quê? E ela quer resolver um problema da vida dela, né? Ela não tem perspectiva espiritual, né? Ela tem perspectiva de usar aquilo como aquele objeto do Dharma como uma forma dela se beneficiar, né? Na vida dela. Ótimo. Ela não sabe que aquilo tem uma profundidade e que ela está gerando uma interconexão que é muito mais importante que qualquer doença ou morte que ela tenha. Ela vai morrer, aquela interdependência que ela está gerando com aquele símbolo do Dharma que está impresso na caixa do incenso é muito mais importante do que o que ela quer resolver, né? Então ela não tem essa profundidade. Então é importante falar para vencer esse extremo aí e vencer o outro extremo que acontece em praticantes do Dharma, que eles dão muito valor para o aparente despojamento de certas práticas, né? E para o aparente despojamento de ideias e de conceitos, e eles não pensam que o hábito e também essa mentalidade de filósofo que acha que resultados de conclusões lógicas são mais importantes do que transformar a mente através de hábito. Na verdade, as duas coisas são bem temporárias, né? Mas o hábito ainda é mais inteligente, mais forte, né? O aspecto publicitário, o aspecto de lavagem cerebral, né? É mais importante do que o aspecto lógico. A lógica é bem inferior a esse aspecto. Ambos são temporários, ambos são ilusórios, mas se a pessoa quer beneficiar propriamente, é muito mais através de geração de hábito do que de geração de entendimento, de conclusões, né? Não que a pessoa não deva fazer, porque uma coisa talvez ajude a outra, né? Então se a pessoa entende, por exemplo, o que é interdependência, se ela não tem uma noção de que isso é superstição, se ela tem uma noção de que isso funciona, nossa, isso ajuda muito a pessoa a ter boa vontade com a geração de hábito, né? Então esse é um aspecto importante, indo além do extremo do filósofo, do extremo do despojado, do extremo do meditador em silêncio, do extremo da pessoa fixada na noção de absoluto, né? Além desse extremo, além do extremo de conseguir se dar bem nessa vida, incenso de limão é bom para prosperidade. Eu não sei qual que é o incenso que é bom para prosperidade, mas pensa, se botar o cheiro tal, se eu botar a cor tal, né? Que tem bastante no Dharma disso, porque o Vajrayana em particular, ele estuda a relação de símbolos com causas e condições, né? Então a gente vai lá e, né, faz um trabalho, né? O trabalho tem a cor, tem o implemento, tem tudo vinculado, assim como nos sistemas de ocultismo e de esoterismo que tem no Ocidente, né? Mas daí é porque tem esse entendimento da interdependência. E o objetivo não é apenas, né, transformar as questões mundanas, resolver problemas práticos, né? O objetivo é fortalecer a interdependência com o Dharma. Tem que ser em primeiro lugar, senão deixa de ser budismo, né? E o Vajrayana em particular tem essa conexão que uma coisa não está separada da outra, né? Obter benefício temporário, se há esse hábito mental do Dharma, obter benefício temporário é beneficiar o Dharma, né? Porque você está beneficiando para fazer prática, você está beneficiando as circunstâncias mundanas para apoiar as atividades do Buda. Aí é uma prática excelente, né? Se não tiver essa perspectiva, daí melhor, não sei, bolsa de valores é melhor, né? Ir no médico, essas coisas, né? Vai no médico, vai na bolsa de valores, em vez de fazer mindfulness, faz massagem, aromaterapia, né? Aí é mais causalmente eficaz do que ficar, né, usando elementos espirituais para aspectos mundanos, né? Mas a interdependência é uma realidade, né? Então essa ideia de que o hábito mental é mais forte do que né? Todos os conhecimentos intelectuais, muito antes da gente morrer, a gente perde,
É só ter um Alzheimer aí, qualquer coisa, quando tu vê, a pessoa não está mais pensando, não tem mais conclusão lógica nenhuma, né? É um remendo, né? Põe na roupa, cai. Não é o hábito dura várias vidas. Se a pessoa gera um hábito com o Dharma positivo, nossa, isso daí é uma diferença muito grande. E então a gente faz a aspiração, né? A gente termina o vídeo com essa aspiração que todas as pessoas que tenham conexão com esse canal, com esse vídeo, com a minha pessoa, entre vocês e com o budismo de forma geral, todas essas pessoas elas possam manifestar essas qualidades para benefício de todos os seres. Então, manifestar essas qualidades através do reconhecimento da riqueza dos hábitos e da força da interdependência, né? Dos hábitos positivos, no caso, né? Então, se a gente faz essa aspiração, qualquer pessoa que tenha uma relação de indiferença negativa ou positiva, que é a melhor de todas, com qualquer desses elementos, elas vão ser beneficiadas. Isso é uma coisa extraordinária, né? Realmente bom. Essa aspiração pode levar a tanta coisa, né? Então, assine meu canal. Se quiser, clica naquela sinetinha que faz a notificação chegar. Por favor, assine meu boletim informativo por e-mail. E nós nos vemos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por essa prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Ganira we korajin kasum banane wa malu jingwene jerezi wan tejin jaso eza peka jabadu tenjo chi om so chi jamen jabene jana sawa kun chatu je oza tare ba men jondo to de rumbo ne joge zaso datu tenjo chi chime ko ne pema samba wa sa sona jonte se no pa igar juwan shu ki trupe ko se je shin se sinda shin shu jing me tujo trupa nange wan chato no trupa tenor bu yin ne ko pa mo ra sa ne londo de le datu tenjo chi peme jason peme rezo je peme dan la je ko se so wan pema choje drama de so jin do ni peme lonje dro chi pende juwan ne jumbo den ba yore ne pa dan den ba zin be je bon nan ko se jo sen tenjo do sun san je guru rin po shen do kun da de wa je po ja pa che kun sa do da pa sa so de so jin je lab do so shin san we ba je jo dan san balon je do pa jin de lo ba ma hon ba ja guru pe ma se de ken lo jo zon le lo je zan li sa sun ja pa pe do ju sho sun na wa da mi da do sun ge le sho